O Tribunal de Justiça não era apenas um prédio frio de mármore e concreto para o juiz Ricardo. Era o seu santuário particular, de ordem absoluta. Conhecido amplamente nos corredores judiciários como o executor, sua simples presença física nas salas de audiência impunha um respeito que beirava o pavor paralisante entre réus e advogados. Ricardo acreditava piamente que a justiça era uma balança sagrada que não podia, sob hipótese alguma, ser inclinada por sentimentos humanos ou fragilidades emocionais. Por décadas ele governou sua corte com uma mão de ferro inabalável, ignorando propositalmente as nuances da miséria ou os clamores desesperados dos réus. Para ele, cada caso era apenas um número estatístico, um artigo legal infringido que exigia uma sentença técnica e correspondente, totalmente desprovida de qualquer traço de misericórdia. Nesse dia específico, a atmosfera do tribunal estava carregada de uma eletricidade pesada e desconfortável. Quando o pequeno Léo foi conduzido para dentro pelos guardas, um murmúrio coletivo de choque percorreu a plateia. O menino de apenas 7 anos era tão pequeno que seus pés mal tocavam o chão frio quando ele se sentou no enorme banco de madeira dos réus. Suas roupas eram extremamente simples e visivelmente gastas, mas havia uma dignidade estranha e precoce em sua postura ereta que desafiava a gravidade da situação. As algemas em seus pulsos finos pareciam uma afronta direta à própria ideia de infância, um lembrete cruel de que, naquele tribunal rígido, ninguém estava acima da lei, independentemente da idade ou da fragilidade. O crime em questão era incomum e carregado de um simbolismo perturbador para todos os presentes. Léo fora pego em flagrante dentro da propriedade de luxo de um dos homens mais poderosos e influentes daquela região. O objeto do suposto roubo era um relicário de ouro antigo, uma peça de joalheria que parecia carregar décadas de história em seu brilho fosco e misterioso. O que mais intrigava a promotoria não era o ato do roubo em si, mas o comportamento peculiar do menino após ser capturado. Léo não tentara vender a joia valiosa, nem trocá-la por qualquer tipo de comida. Ele fora encontrado escondido em um canto escuro da mansão, abraçando o relicário contra o peito como se fosse o seu único bem sagrado no mundo, em um estado de quase transe. O proprietário da mansão, um homem cruel e extremamente vingativo, ocupou a tribuna com uma arrogância que preenchia todo o ambiente. Ele não via uma criança vulnerável à sua frente. Via apenas um criminoso que ousara violar seu domínio pessoal. Com uma voz carregada de veneno, ele exigia a punição máxima permitida pela lei, tratando o garoto como um objeto descartável e irrecuperável para a sociedade. Enquanto ele falava com desprezo, Léo permanecia em silêncio absoluto, mantendo um olhar fixo e perturbador sobre o juiz Ricardo. Era um olhar que parecia atravessar a pele do magistrado, buscando segredos que Ricardo preferia manter esquecidos nas sombras mais profundas de seu passado familiar. Ricardo sentia um desconforto familiar e crescente ao olhar fixamente para o relicário sobre a mesa de evidências. Havia algo naquelas curvas de ouro, um entalhe específico feito à mão, que disparava um alarme ensurdecedor em sua mente. Uma pontada de reconhecimento que ele tentava, a todo custo, esmagar sob sua imparcialidade de ferro e seu dever profissional. O juiz tentava se concentrar nos fatos técnicos do processo, mas a presença silenciosa de Léo era como uma âncora pesada que o puxava para lembranças dolorosas e evitadas por muitos anos. O menino parecia saber algo que ninguém mais na sala sabia. Uma verdade oculta que pulsava entre eles como uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. A tensão atingiu o ápice dramático quando Ricardo, com sua voz grave, decidiu interrogar o réu diretamente. Ele perguntou por que um menino tão jovem se arriscaria tanto por um objeto que nem sequer tentou converter em dinheiro para sobreviver nas ruas. Léo finalmente abriu a boca, e sua voz, embora pequena e frágil, ecoou por todo o tribunal como um trovão inesperado que silenciou os presentes. Ele sussurrou com uma clareza cortante: "Eu não roubei. Eu só trouxe de volta para o verdadeiro dono que o senhor enterrou." Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O impacto dessas palavras foi imediato e devastador para o magistrado.
Ricardo sentiu o sangue congelar em suas veias, enquanto o segredo sombrio de Léo começava a despedaçar impiedosamente sua fachada de autoridade e gelo. As palavras de Léo ecoaram nas paredes de mármore, transformando o imponente tribunal em um mausoléu de silêncio absoluto. O juiz Ricardo, cuja postura sempre fora comparada a uma estátua de granito inabalável, sentiu o chão sob seus pés vacilar pela primeira vez em décadas de magistratura. Sem conseguir encarar o olhar límpido e penetrante do menino por mais um segundo, ele golpeou o martelo com uma força desnecessária, declarando a suspensão imediata da sessão por tempo indeterminado. A sala se esvaziou rapidamente em meio a sussurros confusos e olhares de curiosidade. Mas Ricardo permaneceu imóvel em sua cadeira alta, com os olhos fixos no relicário de ouro que jazia sobre a mesa de evidências. Ele sabia, em um nível visceral que sua lógica técnica tentava negar desesperadamente, que aquele objeto não era um simples espólio de crime. Era um fantasma dourado que voltara para assombrá-lo no auge de sua carreira. Movido por uma obsessão repentina e dolorosa, Ricardo decidiu que não poderia confiar em nenhum relatório oficial ou diligência policial. Ele mesmo, sob o manto da noite, dirigiu até o orfanato precário, onde Léo estava abrigado temporariamente. O prédio era uma construção cinzenta e descascada, onde o cheiro de umidade e desespero impregnava cada corredor mal iluminado. Ao entrar no pequeno cubículo onde o menino passava suas noites solitárias, o coração do juiz apertou-se em uma agonia desconhecida. Não havia brinquedos ou confortos, apenas pilhas de papéis velhos cobertos por desenhos intensos, feitos a carvão. Ricardo pegou um dos papéis e sentiu o ar escapar de seus pulmões. Era o rosto de uma mulher, capturado com uma precisão que apenas o amor e a saudade profunda poderiam imprimir. Era Helena, sua filha, que ele tentara apagar da memória com a mesma frieza com que assinava sentenças. Memórias que ele havia enterrado sob camadas de processos e leis frias voltaram com a força de uma avalanche devastadora. 8 anos haviam se passado desde a noite em que ele, em um surto de orgulho e arrogância patriarcal, expulsou Helena de sua vida. Ele nunca aprovou o homem que ela escolhera, um simples artista sem posses, e deu a ela um ultimato cruel, o nome da família ou aquele amor que ele considerava uma fraqueza. Helena escolheu o amor e partiu sem olhar para trás. Ricardo, convencido de que sua rigidez era sinônimo de retidão moral, acreditou que o esquecimento era a justiça adequada para a desobediência. Agora, olhando para os traços suaves desenhados por Léo, ele percebia que a vida de Helena não fora a aventura romântica que ele imaginara, mas uma descida lenta para os abismos da miséria. De volta ao seu gabinete solitário, Ricardo usou suas chaves para abrir o relicário, cujas dobradiças rangiam como um lamento fúnebre. Dentro dele, escondidas em um compartimento secreto, estavam cartas dobradas com um cuidado excessivo. À medida que lia as palavras trêmulas e desgastadas de Helena, as lágrimas começaram a manchar o papel amarelado. As cartas revelavam uma realidade terrível. Helena havia implorado por ajuda em diversas ocasiões. Ela escreveu sobre a fome, sobre a doença que a consumia e sobre como o proprietário da mansão, o influente e respeitado acusador de Léo, a havia submetido a condições de exploração desumana após a morte de seu companheiro. Enquanto Ricardo desfrutava de banquetes e do luxo de sua posição, sua única filha morria em absoluta pobreza, ignorada pelo pai que preferiu a lei ao sangue. A tensão no peito de Ricardo transformou-se em uma fúria gélida e perigosa. Ele percebeu que o homem que agora exigia a condenação máxima de Léo era o mesmo monstro que havia explorado a fragilidade de Helena. O proprietário da mansão, percebendo que o juiz estava investigando além do permitido, solicitou uma reunião privada carregada de veneno. Com um sorriso cínico, ele lançou ameaças veladas, lembrando a Ricardo que ambos pertenciam à mesma casta de poder e que qualquer escândalo destruiria a reputação do magistrado. Ricardo ouviu tudo em silêncio absoluto, sentindo o nojo subir por sua garganta. O juiz de gelo percebeu que o sistema que ele defendeu cegamente permitiu que seu próprio neto fosse caçado como um animal pelo homem que destruiu sua linhagem. Naquela noite, incapaz de encontrar qualquer paz,
Ricardo dirigiu-se até a cela onde o pequeno Léo estava detido. O menino não parecia assustado. Ele estava sentado no catre com uma serenidade que contrastava com as grades de ferro. O juiz aproximou-se, não como uma autoridade, mas como um homem quebrado pelo próprio orgulho. Léo levantou-se silenciosamente e caminhou até o avô. Através das barras frias, a criança estendeu a mão pequena e entregou um pedaço de papel dobrado, o último vestígio da existência de Helena. Era a última vontade de sua mãe. Um segredo final que continha uma verdade tão avassaladora que faria o tribunal tremer e mudaria o destino de todos naquela sala na manhã seguinte. Ricardo segurou o papel com as mãos trêmulas, sabendo que sua vida nunca mais seria a mesma após o amanhecer. A manhã do veredito amanheceu sob um céu plúmbeo. No tribunal, a atmosfera estava carregada. Jornalistas e curiosos ocupavam cada assento, ansiosos pela condenação de Léo. Contudo, quando as portas se abriram, o homem que entrou não era o executor. Ricardo caminhava devagar, sem sua imponente toga preta. Estava de terno simples, despido da armadura de autoridade que usara como escudo por décadas. Sua presença física parecia menor, mas sua dignidade era maior do que nunca. Em vez de subir ao estrado, Ricardo parou no centro do salão, ao lado de Léo. O menino o observou em silêncio. O juiz respirou fundo, sentindo o peso da verdade. Ele não iniciou a sessão com termos jurídicos frios. Sua voz, outrora um trovão de ordens, carregava uma vulnerabilidade que silenciou o recinto. Ele falou sobre falhas humanas e admitiu que sua justiça fora cega para o próprio orgulho. Confessou que o verdadeiro crime ocorrera 8 anos antes, quando baniu sua filha, Helena, por puro capricho. A revelação final começou quando Ricardo ergueu o relicário. Ele explicou que o segredo sombrio de Léo não era um roubo, mas um ato de resgate planejado por Helena. Ela sabia que o único modo de salvar o filho e confrontar o pai era enviando Léo com a prova que destruiria quem a escravizara. Dentro do objeto, havia registros financeiros provando que o proprietário da mansão operava um esquema de exploração cruel. Léo não invadiu para subtrair. Ele entrou para recuperar o que era seu e entregar as evidências contra o verdadeiro criminoso. O vilão, na primeira fila, tentou protestar, mas Ricardo o silenciou com um olhar de aço. O juiz apresentou as provas de abuso de poder com precisão cirúrgica, invertendo os papéis diante da plateia estupefata. O acusador tornou-se o réu. Em um ato de coragem, Ricardo declarou a inocência plena de Léo. Ele olhou para as câmeras e pediu perdão ao neto por não ter sido o homem que Helena precisava. Lágrimas, que o juiz de gelo jamais permitira que o mundo visse, correram por seu rosto cansado. No auge da carreira, Ricardo anunciou sua renúncia imediata. Ele entendeu que não poderia julgar ninguém sem antes curar as feridas que sua rigidez causara. A resolução foi transformadora. Nos meses seguintes, Ricardo vendeu todos os seus bens e luxos, utilizando a fortuna para fundar uma instituição de apoio a órfãos, batizando-a em homenagem à sua filha Helena. Ele assumiu legalmente a guarda de Léo, dedicando cada dia restante de sua vida a reconstruir o que o orgulho havia destruído, transformando a herança de dor em um legado de esperança. O tribunal, antes símbolo de frieza, tornou-se o cenário de um renascimento. As algemas emocionais que prendiam avô e neto foram quebradas pela verdade. O veredito de sangue, que muitos esperavam ser uma sentença de prisão, revelou-se um convite à redenção. A imagem de Ricardo curvado diante da criança de 7 anos permaneceria na memória daquela cidade como o dia em que a lei finalmente encontrou seu coração. O poder que ele ostentava não tinha mais valor diante do abraço apertado do neto. O único julgamento que realmente importava agora. O vídeo termina com Ricardo e Léo caminhando juntos para fora do prédio, de mãos dadas, deixando para trás as sombras de uma vida solitária. A narração final nos recorda que a lei, desprovida de humanidade, é apenas um instrumento de opressão. A verdadeira justiça não reside na força do martelo, mas na capacidade de reconhecer erros e oferecer compaixão. Ricardo descobriu que a justiça sem amor é uma forma refinada de crueldade, e que nunca é tarde para trocar o gelo do poder pelo calor do perdão e da família.